Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar aqui a leitura do livro Um Só Corpo na Prática, do irmão Bruce Einstein. E o tema de hoje é qualquer coisa, continuação do sábado passado, nesse parágrafo aqui. Então, vamos lá. Para aqueles que, porventura, têm dúvidas se a expressão qualquer coisa se refere efetivamente a qualquer coisa que a Assembleia decida julgar, sugiro a leitura de 2 Coríntios 2:10. Então, 2 Coríntios 2:10, podia colocar aí? Dois. 2 Coríntios 2, capítulo Eu 2, posso verso ler. 10. Se você quiser, Wesley, eu ler aqui, aí você descansa aí, viu? E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Pode continuar, Wesley. Esqueci de abrir o microfone. Então, esse tema, qualquer coisa, só para ambientar os irmãos e relembrar. Então, a gente está falando de qualquer coisa que a Assembleia decida administrativamente, né? Essa frase aí, qualquer coisa, está se referindo a isso. Qualquer coisa que a Assembleia decida, né? Que está relacionado com aquilo que a Assembleia ligar aqui na Terra, também será ligado no céu. O que a Assembleia desligar e na Terra também será desligado no céu. E tá ligando a isso aí, essa questão, e o irmão está trazendo essa questão de que isso, essa decisão da Assembleia de ligar ou desligar pode ser qualquer coisa aí. E, então, a gente está sempre falando, entendendo que esse ligar e desligar são questões administrativas da Assembleia, né? Aquelas coisas relativas, né, aos cuidados da Assembleia aqui, no seu caminhar aqui nesse mundo, né, onde nós estamos aqui, a Assembleia está aqui como coluna e baluarte da verdade. Então, vamos continuar aqui a leitura. Ali vemos que quando o assunto é desligar, uma ação de ligar, Paulo diz, e a quem perdoardes alguma coisa, se eles são vistos perdoando alguma coisa, necessariamente devem ter ligado a mesma coisa. Isso não deveria ser difícil de entender para aqueles que têm o desejo de obedecer. Mas é aí que está a questão. Será que desejamos realmente fazer a vontade do Senhor? A verdade é para aqueles que desejam fazer sua vontade. Então, a verdade é para aqueles que desejam fazer sua vontade. Evangelho de João, capítulo 7, verso 17, onde tem lá dizendo que aquele que quer fazer a minha vontade, né, pela mesma doutrina, a conhecerá. Coloca aí, Dal, para eu falar ver direito. João, capítulo 7, verso 17.
Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, aí a verdade é para aqueles que desejam fazer a sua vontade. Então, o irmão está colocando isso porque vai ocorrer, né, de muitas de decisões da Assembleia, tanto de ligar ou desligar, serem muitas vezes questionadas, principalmente para aqueles que são afetados pela decisão. Pode ser afetado diretamente ou indiretamente. Às vezes a Assembleia tem uma ação administrativa com relação a um irmão, uma irmã, e aquele irmão, irmã pode ser um parente, pode ser um cônjuge, pode ser um amigo íntimo, um amigo próximo, e, e, e aí haver esse questionamento ou essa falta de receber e entender que aquela decisão da Assembleia é uma decisão, né, que tem que ser, vamos dizer assim, obedecida, tem que ser seguida, porque a autoridade do Senhor está ali no meio. O Senhor delegou essa autoridade assim à Assembleia para estar agindo assim administrativamente. Então, essas coisas, né, deveriam, no nosso coração, deveriam estar baseados em a gente obedecer ao Senhor, porque o Senhor é o cabeça da Assembleia. E aí, por isso que ele coloca aí o Evangelho de João, verso 7, o capítulo 7, verso 17, para dizer, se a gente tem, né, um coração sincero, verdadeiro, e queremos obedecer e fazer a vontade do Senhor, então, pela mesma doutrina, né, a gente vai saber se aquela vontade é de Deus ou não, né? Vamos dizer assim. Estou parafraseando aí o versículo que foi lido, tá bom? Os irmãos que estão em comunhão, fica à vontade, se quiser comentar, pode comentar. E se for alguma coisa que você queira comentar durante a nossa fala, quiser, pode falar, interromper, que eu paro e a gente vai ouvir o comentário, tá bom? Sem problema nenhum. Então, até aqui está tudo tranquilo, né? Qualquer coisa está se referindo às decisões da Assembleia de ligar ou desligar. Então, e isso se refere a qualquer coisa. E se refere, mesmo que seja uma coisa que, por exemplo, eu pense que não está correta, que não é justa. Mesmo eu pensando assim, né, ainda assim é uma decisão da Assembleia e ela é ligada ou desligada na terra, também é ligada ou desligada no céu. Então vamos continuar aqui, né? Às vezes, as pessoas criam tamanha confusão por acharem que a Assembleia talvez tenha tomado uma decisão errada, que é de se perguntar aonde elas querem chegar. Mas a pergunta é, com que frequência as coisas assim acontecem? Raramente. W. Potter também comenta no mesmo artigo que em 50 anos ele não soube de qualquer ação tomada entre os irmãos ao qual não fosse possível alguém se submeter. C.D. Maynard escreveu: uma assembleia, quando congregada ao nome de Cristo, tem a ele em seu meio. No caso, tem a Cristo em seu meio. E possui sua autoridade para agir em ligar ou desligar os pecados de um irmão ofensor. Isso aí está baseado em Mateus 18, do 18 ao 20, que a gente até leu semana passada, né, que fala, né, do irmão. Se o teu irmão tem algo contra ti, né, vai, fala com ele. Se ele não te ouvir, chama
mais 2 irmãos. Se não ouvir os irmãos, vai e leva à Assembleia, né? E aí a Assembleia vai tomar a ação necessária, tá bom? A gente leu isso aí no sábado passado. Não sei se os irmãos querem ler de novo. O que é que vocês acham? Mateus 18, do 18 ao 20. Eu vou ler aqui só para a gente ficar familiarizado. Em verdade, Começa um Oi? pouco antes aí. Começa um pouco antes. Antes. Acho que é do 15. É o parágrafo aqui, né? É. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem ou forem reunidos, né? Estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ainda aí estou eu no meio deles. Certo. Então vamos continuar. Tal ação é ratificada no céu. Não existe como apelar de tal decisão, a não ser a Cristo na glória. A não ser a Cristo na glória, meus irmãos, está dizendo porque o Senhor Jesus está na glória. Não é que quer dizer que é só depois que a gente morrer e tiver com o Senhor Jesus lá, que a gente vai poder apelar a Ele, entendeu? A não ser a Cristo na glória, porque o Senhor Jesus está hoje na glória. Então, nós em oração, se quisermos apelar a Ele em alguma situação que a gente está entendendo que não está correta ou é injusta, a gente vai ao Senhor Jesus Cristo em oração, que está lá na glória, e Ele vai estar ouvindo as nossas orações, né, os nossos rogos a Ele, tá bom? Então, a não ser a Cristo na glória, a gente pode, né, apelar. Do mesmo modo, como Jesus entregava-se ou entregava a sua causa àquele que julga justamente, então, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 23. Esse é um verso muito importante. Então, do mesmo modo, o Senhor Jesus também agiu assim, viu, irmãos? Ele agiu assim, ele apelava a quem? Ao Pai, a Deus. Vamos ver lá, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 23. Capítulo 2, verso 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Pronto. Aí está falando do Senhor Jesus. Então, quando injuriavam ele, ele não retribuía da mesma forma. Ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava ninguém. Mas ele entregava tudo
àquele que julga justamente, que é Deus Pai, né? Então, dá obra aí, 1 Coríntios 11, né, para ligar essas coisas aí. 1 Coríntios 11, lá no início de 1 Coríntios 11, a gente vai ver lá, ó, vê aí no 3, deixa eu ver. Aí, 3, Dal, lê aí. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Tá vendo aí? E Deus a cabeça de Cristo. Por isso que lá, em 1 Pedro 2, lá, foi 2:23, né, que a gente leu, tá falando aquilo, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, né, ele veio como um servo e total obediência ao Deus Pai. Então, né, ele recorria a quem? Ele entregava a quem todas as causas dele? A Deus Pai, né? Mas entregava-se àquele que julga justamente, Deus Pai, como a gente viu lá em 1 Coríntios 11, né? Que Cristo é o cabeça de todo varão, o varão é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Vou continuar a leitura lá, no livro. Pode ocorrer a alguns, assim, irmãos. Então, vocês percebam que o próprio Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, ele dá o exemplo, né? Um exemplo para quê? Para que a gente siga as mesmas pisadas dele, né? As pisadas de fé, de obediência, de submissão, assim como ele, né? Em tudo se submeteu a Deus Pai, tá bom? Então é a mesma coisa aí. Ele tá pegando, o Senhor Jesus é um exemplo para nós também, né? De tudo. Ele se refere à fé e à caminhada de fé. Nós temos no Senhor Jesus esse grande exemplo. Então, vamos continuar a leitura aqui. Pode ocorrer a alguns que, se uma assembleia local viesse a julgar erroneamente, segundo a opinião desses, poderia ser feito um apelo a outra assembleia local. Por exemplo, para restaurar alguém que tivesse sido erroneamente excluído, não existe mais fundamento bíblico para isso que para a corrupção do romanismo. O seu sentido é negar a unidade prática das duas assembleias. Imaginar tal coisa é negar que existe um só corpo e um só espírito. Se a mesa do Senhor for uma, ambas as assembleias estão sujeitas à ação de uma delas. Portanto, é impossível um apelo desse tipo. Então, meus irmãos, vocês entenderam aí? O que ele está falando aí é o seguinte, né? Se uma assembleia vai e toma uma decisão, e algum irmão acha que aquela decisão foi injusta, foi incorreta, ele não pode sair, né, e ir para uma assembleia mais próxima e lá pedir para que aquela assembleia, né, tome uma ação de correção quanto àquela decisão. Ou seja, ele não pode sair e ir para uma outra assembleia e apelar àquela assembleia. A gente viu aí antes que deve se apelar a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, da assembleia. E não ir para uma outra assembleia e apelar a ela para que tome uma ação com relação à decisão daquela assembleia onde ele está congregado. Então, né, não é assim, porque quando a pessoa faz isso, está dando a entender que está passando o entendimento ou está no espírito de que há uma divisão no corpo de Cristo. Porque se uma assembleia toma uma decisão e a outra vai querer corrigir ou vai querer tomar uma ação, né, contra aquela decisão daquela assembleia, ela não está entendendo que aquela decisão da assembleia ali foi uma decisão que foi ligada no céu ou foi desligada no céu. Então, ela vai, como é que chama? Se ela for tomar alguma ação em relação a essa outra assembleia, então ela tá, vamos dizer assim, não está reconhecendo
que o corpo de Cristo é um só e que as assembleias estão em comunhão como uma só assembleia. Uma só igreja, né? E uma só assembleia. A gente vai ter várias assembleias locais, a diferença é apenas física, a diferença que existe, ou seja, é apenas de espaço temporal, espaço físico. Uma está em Salvador, a outra está lá em São Paulo, a outra está em Sergipe, a outra está em Brasília, a outra está em Pernambuco e nas cidades que tem esses estados. Então, mas todas é uma só assembleia, todas estão em comunhão como uma só assembleia. Tá bom? Então, é isso que ele está falando aí. Não sei se as irmãs e os irmãos estão entendendo até aqui tudo que a gente está lendo, está falando aí. Se tiver alguma dúvida, por favor. Ou se não entendeu, se tiver muito rápido, também pode falar. Tá tudo tranquilo aí, irmãos? Bom. Então, a decisão de uma assembleia, né, ela é acatada, é uma decisão que vale para todas as assembleias. Tá bom? Porque é uma comunhão só, um só corpo. É uma assembleia. O Senhor olha lá de cima, né? O Senhor olha lá do céu e vê uma assembleia, vamos dizer assim. Tá bom? Se uma assembleia, continuar a leitura, né? Se uma assembleia puder revisar o julgamento da outra, não existe unidade do espírito ali. Mas as duas não passam de reuniões independentes. Escreveu aí o irmão C.D. Maynard, no escrito dele, né? Various Papers on Assembly Principles. Em inglês, a Local Assembly. Vamos lá. A falta de entendimento deste importante princípio nas questões da Assembleia está por trás de todas as tristes divisões que ocorreram entre aqueles reunidos ao nome do Senhor ao longo dos anos. Portanto, faremos bem em ponderar cuidadosamente estas coisas. Então, irmãos, no início ali, ele leu 2 Coríntios, né, que Paulo fala sobre a Assembleia de Coríntios, restaurar o irmão, a comunhão, tudo. E depois, nesse versículo, ele fala assim, que para que não caímos na cilada de Satanás, alguma coisa dessa, nós não ignoramos os seus ardis, os ardis de Satanás. Então, quando o irmão está falando aí, portanto, faremos bem em ponderar cuidadosamente essas coisas, é porque, por causa destas coisas que já ocorreram entre os irmãos reunidos ao nome do Senhor, né, ocorreram divisões. Né? E divisões, meus irmãos, sempre vamos dizer assim, o homem, a carne e os ardis de Satanás sendo, vamos dizer assim, alcançando êxito no meio dos irmãos, no meio da Assembleia, quando ocorrem contendas, divisões, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ponderar muito, ser muito cuidadoso com essas coisas, né? Para a gente não, por causa de talvez um zelo nosso, vamos dizer assim, excessivo, vamos dizer assim, geralmente essas coisas são um resultado de vaidade, de orgulho, tá bom, meus irmãos? Geralmente, né? Sabe aquela coisa de não querer dar o braço a torcer, de não aceitar estar errado e de querer impor, né, o seu pensamento, a sua ideia. Tudo isso só leva realmente, né, a esse
a esse tipo de coisa que é divisões na Assembleia. O irmão está falando aí, né, que já ocorreram isso, que realmente ocorreu entre os irmãos reunidos. E acho que teve uns sábados aí, tem alguns meses já, quando o irmão Lineu participava aqui, né, até, ele falou sobre algumas... A gente leu, né, e foi falar sobre algumas divisões que ocorreram no meio dos irmãos, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura. Outra ideia errônea que alguns têm é que se a Assembleia tomar uma decisão errada, e pode ser que seja errada apenas na opinião desses, então ela não pode mais ser considerada uma Assembleia reconhecida por Deus. E, portanto, os que não concordassem deveriam abandoná-la. Isso pode ser uma desculpa para essas pessoas agirem na vontade própria e talvez irem congregar em outro lugar. Todavia, é um engano pensar que uma assembleia perca a sua posição como assembleia biblicamente congregada ao nome do Senhor, caso ela tome uma decisão errada. Esta ideia revela a ignorância em confundir autoridade com infalibilidade. Então, vou repetir. Esta ideia revela a ignorância em confundir autoridade com infalibilidade. Autoridade é uma coisa, infalibilidade é outra. Infalibilidade é o sentido de não ser falível, não errar. Né? Então, a gente vê isso de forma bem prática. Né? Então, a Assembleia tem autoridade, né, que é dada pelo Senhor Jesus Cristo, né, mas ela não é infalível, ou seja, ela não, né, ela pode errar, né? Ela pode errar, tá bom? O único infalível é o Senhor Jesus. Esse não erra nunca. O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, perfeito, santo, sem pecado nenhum. Né? E a gente leu ali 1 Pedro, e o versículo que tem antes fala. Abra de novo lá em 1 Pedro, daquele versículo que você abriu, tem um versículo antes que fala assim, o anterior. Olha o que fala aí. Né? Porque para isso foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Irmãos, né? Se a gente analisar bem esse versículo aí, a gente vai perceber que ele está falando assim, ó, nem na sua boca se achou engano. Né? Tiago, né, na epístola de Tiago, fala lá da língua, que é um mal que está na nossa boca, né, que ela pode, né, a mesma língua que abençoa, ela amaldiçoa. Ele fala lá, que é uma faísca de fogo que pode incendiar toda uma floresta, a língua. Sabe por que Tiago está falando isso? A gente sabe, todos nós sabemos aqui. Né? A gente às vezes não erra nas nossas atitudes, mas quem pode chegar assim e dizer que nunca errou por uma fala, algo que falou, né? Vamos dizer assim, enganado, ou que falou de forma errada, né? Você podia até estar falando algo certo, mas falou de uma forma errada que magoou a pessoa, ou que trouxe tristeza. Então, né, quem é que pode chegar e dizer assim, não, nunca errei no que eu falei, nunca errei no que eu disse, eu sempre falo certo, né? Tem alguém? Não. Mas o Senhor Jesus, nem na sua boca se achou engano. O Senhor Jesus, ele não precisava pedir desculpa para ninguém.
nós, vira e mexe, a gente tem que pedir desculpa. Ou, poxa, perdão, me desculpe. Poxa, me enganei, né? Senhor Jesus não precisava pedir desculpa para ninguém. Para ninguém. Por quê? Porque quando ele falava, né, só estava correto, tudo certo, bênção. Podia ser com, né, tanto com a mulher pecadora, a mulher samaritana, como com aqueles fariseus, quando ele falou palavras duras contra os fariseus. Quando ele falou assim, raças de víboras. O Senhor Jesus não precisava chegar depois e falar, me desculpe, acho que eu fui muito grosso com vocês, me desculpe, estou aqui para fariseando. O Senhor Jesus não precisava fazer nada disso. Dizer para os fariseus depois que foi rude com eles e disse, porque ter chamado eles de raça de víboras. Não, porque não havia engano naquilo que ele estava falando. Não havia engano. Né? Então, ele não precisava pedir desculpa para ninguém do que ele falava, como ele agia, né? Porque ele é santo. Aí Dal colocou aí Tiago 3,5, né? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Né? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então aí, né, Tiago está falando a realidade, o que? Nossa, aqui, ó. Quando ele fala lá, sobe um pouquinho aí, Dal. Quando ele fala lá, ó, nenhum homem pode domar a língua, ele está falando de nós, nenhum homem, nós. Né? Porque o Senhor Jesus não precisava disso, não. Tudo perfeito. Não havia engano naquilo que ele falava. Né? Então, nenhum homem pode domar a língua, está falando de nós, homens e mulheres. Né? Ele está falando homem, né? A humanidade aí, criada, e pecadora, né? Vamos dizer assim. Então é isso, irmãos. Né? O Senhor Jesus, perfeito, sem engano nenhum. Sem engano, sem pecado. Então a gente pode olhar para o nosso Senhor e saber que dele a gente vai, se a gente vai a ele, não tem erro, não tem engano, não tem falha, né? Em Cristo Jesus. Mas numa assembleia, né? Uma assembleia que é constituída, né? Formada aqui por nós, que somos, né? Membros do corpo de Cristo, homens, né? Que ainda estamos nessa carne, temos ainda a velha natureza. E aí precisamos, né, de epístolas como aquela de Tiago, que a gente acabou de ler, para estar nos exortando, nos chamando a atenção, para a gente ter cuidado. Né? Então, numa assembleia assim, constituída assim, né, por homens assim que podem falhar, então ela tem autoridade do Senhor no meio? Tem, mas ela não é infalível. Ela não é infalível. Voltando lá para o texto, Dal. Algum irmão quiser também comentar, fica à vontade, tá bom? Continuando aí, né? Foi daí, né, que parou, Dal? Eu acredito que sim, foi aí. Vamos pegar um pouquinho antes e aí eu chego aí de novo, só para repetir, né? Então, esta ideia revela a ignorância em confundir autoridade com infalibilidade. Acreditar que uma assembleia tem autoridade e não infalibilidade inclui presumir a possibilidade de ela cometer um erro.
Ao cometer um erro, a Assembleia não perde seu status de estar biblicamente reunida. Do mesmo modo como os pais em uma família não deixam de ser pais por terem cometido um erro ao disciplinarem um filho. A Assembleia em Corinto continuava sendo reconhecida pelo apóstolo como a igreja em Corinto. E era assim que ele endereçava suas cartas, apesar de existirem ali problemas sérios. Se uma assembleia assim se recusasse a corrigir os erros existentes em seu meio, depois de ter sido admoestada muitas vezes e com muita paciência, ela estaria sujeita a ser desligada ou deixar de ser reconhecida mediante uma ação de outra assembleia tomada em nome das assembleias como um todo que permanecessem sobre o verdadeiro terreno da igreja. A gente está seguindo aqui postagem mais recente ou mais antiga, hein, Jefferson? Ou Wesley? Sempre é mais recente, para ir para frente, viu? Então vamos mais para frente. Esse nome é inglês, né? Tunbridge Wells. Então, meus irmãos, aí eles colocam um exemplo, né, de uma assembleia lá de Tunbridge Wells, né, relativo a essa questão que a gente acabou de falar, esse tema que a gente acabou de ler. Então, aí ele traz um exemplo dessa assembleia em Tunbridge Wells, se não me engano é lá na Inglaterra ou na Europa, não sei onde é bem, deve ser na Inglaterra, essa assembleia aí, tá bom? Então, vai trazer o exemplo dela. Um exemplo de erro de interpretação foi o que ocorreu em Tunbridge Wells, em 1908 e 1909. Alguns que conhecem o incidente acreditam que as ações que a Assembleia tomou, primeiramente ao silenciar C. Strange, 1903, e mais tarde ao excluí-lo, em 1908, então essa Assembleia aí tomou duas ações. Primeiro foi silenciar esse irmão chamado C. Strange, em 1903, e depois, mais tarde, em 1908, eles excluíram ele da comunhão. Então foram duas ações que teve, né? Claro, mas você vê que o tempo aí entre uma e outra foi de 5 anos. Mas eles fizeram isso, certo? Então foram duas ações aí. Então, alguns que conhecem o incidente acreditam que as ações que a Assembleia tomou, primeiramente ao silenciar C. Strange em 1903 e mais tarde ao excluí-lo em 1908, teriam sido injustas. Acreditando que o modo de lidar com C. Strange foi injusto e sem base bíblica, eles acharam que Tunbridge Wells havia, por isso, perdido seu status de uma assembleia verdadeiramente congregada ao nome do Senhor. Tal ideia equivocada é erroneamente sustentada por W. R. Dronsfield em seu livro The Blessing since 1870, que é Os Irmãos desde 1870, na página 33, onde diz: se 2 ou 3 estiverem verdadeiramente reunidos ao nome do Senhor, qualquer decisão que tomarem deve ser correta para que seja reconhecida como tal nos céus. Então, o irmão está afirmando isso aí. E essa afirmação está errada. Tá bom, meu irmão? Ele disse, se 2 ou 3 estiverem verdadeiramente reunidos no nome do Senhor, qualquer decisão que tomarem deve ser correta para que seja reconhecida como tal nos céus. Então, isso é uma ideia, um pensamento equivocado. Todavia, a recíproca também é verdadeira. Ou seja,
que, se aqueles reunidos chegarem a uma decisão injusta, eles não podem estar reunidos ao nome do Senhor. Assim, alguns acharam que as ações daquela assembleia não poderiam ser reconhecidas como ações com respaldo dos céus. Como consequência, decidiram não se sujeitar àquela decisão. Ora, fica claro a partir dos fatos envolvendo o caso em questão que a Assembleia de Tunbridge Wells agiu de forma meio confusa. Além disso, as relações subsequentes entre muitos dos que estavam em Tunbridge Wells revelou um espírito hostil que certamente nunca se deveriam permitir. Mas a grande pergunta é: teria sido uma decisão da Assembleia? Ambas as partes concordam que era, exceto os simpatizantes de Lower em Londres, que acreditavam ter sido uma decisão injusta da Assembleia e, portanto, resolveram não se submeter a ela. Todavia, o fato de alguns irmãos de Londres, o partido de Lower, achar que a ação era injusta e sem fundamento bíblico, não muda ou torna nula a ação. A outra pergunta é: a Assembleia em Tunbridge Wells tinha ou não autoridade para agir em nome do Senhor? Se não, quando foi que ela perdeu sua autoridade de agir? Vimos nas páginas anteriores que uma Assembleia não perde sua posição de estar biblicamente congregada ao nome do Senhor por individualmente acharmos que tomou uma decisão errada. Devemos nos lembrar de que a decisão foi tomada em nome do Senhor por uma assembleia congregada a seu nome. Portanto, revestida de autoridade para agir em questões administrativas. A assembleia em Tunbridge Wells decididamente tinha autoridade para agir em nome do Senhor. Portanto, sua decisão foi ligada nos céus e todos deveriam se submeter a ela. Isso teria evitado a divisão. Dá um tempinho aqui para os irmãos pensarem aí. Tudo tranquilo? Então vamos continuar. Já que a decisão em Tunbridge Wells não pareceu aos seguidores de Lowe e aos do continente europeu fundamentada em graça, eles não a consideraram como uma decisão legítima da Assembleia. Aí está o report, onde foi tomada essa decisão aí, report by Broyce, Brockhouse, Don et al., página 25. O grande erro ali foi achar que só se deve se submeter a uma decisão de uma Assembleia quando for uma decisão correta e tomada de uma maneira piedosa. A ideia de se sujeitar até mesmo se acharmos que a decisão é errada, nem sequer foi cogitada. Aquilo foi certamente um desvio da verdade bíblica que os irmãos tinham ensinado até então. Foi tornar as decisões da Assembleia dependentes da condição moral da Assembleia. Determinar que a Assembleia precisa estar em boas condições antes que suas decisões sejam capazes de ligar, antes de nos sujeitarmos a elas. Mas, uma vez, isso é confundir autoridade com infalibilidade. Uma boa condição moral, evidentemente, é desejável, mas não é isso que concede à Assembleia sua autoridade. Como já demonstramos, é o Senhor no meio que dá à Assembleia a autoridade necessária para ela agir. Se os seguidores de Lowe achavam que a Assembleia em Tunbridge Wells estava em erro,
deviam ter se submetido à decisão prima facie, ou evidência aparente, ao menos para o momento, e então buscar tocar a consciência daquela Assembleia quanto ao erro. Isso teria preservado a ordem e a unidade. Apesar de alguns terem se dirigido aos irmãos em Tunbridge Wells neste sentido, isso não foi feito em um espírito de indagação, mas de condenação. Entre muitos em Londres não havia a percepção do fato de que os irmãos locais conhecem melhor o modo de ser das pessoas e que deviam se sujeitar a tal julgamento. Ao contrário, N. Noel, em seu História dos Irmãos, né, History of the Brethren, assinala que os irmãos em Londres e arredores julgaram que a decisão não era bíblica e, portanto, era injusta. Então, simplesmente a desprezaram. Eles permitiram que C. Strange continuasse a partir o pão com eles. Aquele foi um ato de total contenda para com a decisão tomada na Assembleia de Tunbridge Wells, onde o Senhor estava no meio. O partido dos seguidores de Lowe manifestou um espírito que dava a entender que eles estavam acima da autoridade do Senhor delegada à Assembleia. O partido dos seguidores de Lowe manifestou um espírito que dava a entender que eles estavam acima da autoridade do Senhor delegada à Assembleia em Tunbridge Wells, o que é extremamente sério. Aquilo foi uma afronta ao Senhor. Foi só depois que as Assembleias de Londres, que haviam seguido Lowe, haviam quebrado a unidade do Espírito ao receberem C. Strange, que tinha sido excomungado em Tunbridge Wells, que a Assembleia em Tunbridge Wells emitiu sua declaração, em 1909, de não estar mais em comunhão com aqueles que não reconhecessem a decisão que eles tinham tomado em nome do Senhor. Esta foi também uma decisão tomada por uma Assembleia reunida ao nome do Senhor e deveria ter sido acatada por todas as outras Assembleias. Aí ele manda ver a nota aí. Nota, mas uma pergunta chama a nossa atenção. Deveria ser estranho ter sido colocado fora? Ambos os lados concordam que ele era um homem obstinado. Cremos que o Senhor deixou claro a sua vontade acerca da questão. Após o partido dos seguidores de Lowe ter defendido C. Strange e continuado em comunhão com ele, no período de 1 ano, metade deles acabaram tendo a embaraçosa experiência de precisar colocá-lo fora de sua comunhão divergente, por causa de sua maneira de ser, tomando assim a mesma decisão que Tunbridge Wells havia tomado. Ressaltamos que nem a história de N. Noel, nem a de W. R. Dronsfield, apoiadores do partido de Lowe, registraram este fato em seus relatos daquela triste divisão. Concluindo, gostaríamos de dizer que o que havia no cerne de toda aquela questão relacionada à decisão tomada por Tunbridge Wells era um grosseiro equívoco de que só se deve se submeter à decisão de uma Assembleia quando ela estiver correta. Mais uma vez, trata-se de uma simples questão de confundir autoridade com infalibilidade. Grande parte dos irmãos da Europa se desviou ao tentar discernir que posição tomar, avaliando a condição moral dos dois lados. Eles achavam que o partido dos seguidores de Lowe era mais humilde e, por isso, correto em sua decisão. Assim, fizeram do estado moral da Assembleia o critério para decidirem a decisão da Assembleia.
ao invés de se basearem na autoridade do Senhor no meio daqueles que ele reuniu. Aqueles que seguiram o partido de Loi agiram sob essa falsa premissa, e foi o que os levou à divisão. As Escrituras ensinam que o estado moral pode ser baixo naqueles que estão no terreno divino, e que eles podem agir de forma rude em determinadas questões, mas isso não altera o fundamento da reunião sobre o qual estão e a autoridade do Senhor em seu meio. É o que vemos no caso de Roboão, 1 Reis 12. Ele agiu de maneira péssima para os que pertenciam às 10 tribos, indo contra o conselho dos anciões, e suas ações precipitaram a divisão do reino. Apesar de não justificarmos suas ações, isso não muda o fato de que ele e todo Judá continuavam no centro divino dado a Israel, Jerusalém, onde a autoridade de Deus havia sido delegada. Se a condição moral fosse o critério para decidir onde o Senhor estava naquela questão, seríamos obrigados a dizer que ele estava com Jeroboão e as 10 tribos, e que Deus estaria estabelecendo seu centro divino entre eles. Já observamos que o Senhor não faria isso. A partir daquele ponto, ele já não estava com as tribos do norte de Israel. 2 Crônicas 25, 7. Bem, irmãos, aí que a gente não vai ler todo lá, né? Reis 12, né? 2 Reis 12. Mas essa história aí, né, foi a história da divisão de Israel, né? 10 tribos se apartaram ou se dividiram das 2 tribos, Judá e Benjamim. A gente tem que lembrar que o rei Davi, ele conseguiu né, unificar ali todas as 12 tribos sob o reinado dele, do rei Davi. Ele foi rei sobre todo Israel. Salomão foi filho de Davi, foi rei sobre todo Israel, as 12 tribos. E aí, depois de Salomão, a gente lembra que o reino de Salomão foi um reino de grande glória, né? Foi construído o templo, riqueza, era um rei muito sábio, e as nações vinham, queriam conhecer Salomão e tudo mais. E aí, depois do reinado de Salomão, que no final da vida dele também, né? Ele também errou muito, né? Quando casou com muitas mulheres, teve muitas esposas, e os casamentos, vamos dizer assim, fora daquilo que Israel ensinava, né? O que a lei mandava, que eles tinham que se casar somente dentro do próprio povo de Israel. E aí levou Salomão a prática de adoração de ídolos e tudo mais, esses casamentos aí. Isso aí nos fala muito bem, né, do perigo que há na questão no casamento, na questão de entrar em julgo desigual, ou casar com uma pessoa que não tem a mesma comunhão ou que não crê no Senhor Jesus Cristo, né? É um perigo grande. Sim, mas depois de Salomão veio Roboão. Roboão, filho de Salomão. O que aconteceu? Roboão, né, reinando sobre as 12 tribos. E aí, Roboão começou a apertar muito o povo com imposto e com escravidão e tudo mais, cobrando muito o trabalho do povo, e se levantou entre um povo ali um homem chamado Jeroboão, que reuniu as 10 tribos e foi falar com Roboão e pediu a ele para aliviar as cargas, né, de impostos e as cargas de trabalho que estava sendo submetido, que Roboão estava submetendo o povo, as 10 tribos, né? Todas as tribos, na verdade. Pediu para aliviar esses impostos e essas cargas de trabalho. Aí Roboão foi e consultou os anciões, que, né, eram os conselheiros dele,
E os conselheiros dele, né, os anciões, falou para ele que era para ele fazer aquilo, para aliviar as cargas do povo, né, porque o povo realmente tinha trabalhado já demais, construiu todo o templo já estava construído lá, né, que era para aliviar, para ele, né, vamos dizer assim, conquistar o coração do povo, e ter, né, o coração do povo junto com ele. Esse Roboão simplesmente não deu ouvido aos anciões e foi se consultar com os amigos dele, os jovens amigos dele. E aí, esse jovens amigo dele falou para ele: não, esse povo está reclamando, né? Aperta mais ainda, dobra a carga de trabalho, dobra os impostos, né, para eles pararem de reclamar. E aí, Robão foi e fez isso. Ao fazer isso, o que aconteceu? Né, sob a liderança de Jeroboão, né, houve uma revolta e houve a divisão das tribos. Então, 10 tribos seguiram com Jeroboão, e aí essas 10 tribos ficou sendo chamado de Israel, porque eram as tribos do norte, né? E 2 tribos, Judá e Benjamim, continuou cá em Judá, onde estava o local que o Senhor tinha determinado, onde seria construído o templo, onde existiria a adoração, né, que é em Jerusalém. Então, o que o irmão está falando aí, que apesar dessa divisão, né, o Senhor Jesus, ou Jeová, né, vamos dizer assim, que eles conhecem assim como Jeová, que a gente sabe que é o Senhor Jesus, ele continuou, né, onde? No centro de reunião, onde foi determinado por ele, para o povo de Israel, para todas as 12 tribos. Jerusalém continuou sendo o local de reunião, o local de adoração, onde estava o templo. Até por isso, as outras 10 tribos, né, comandadas aí, né, por Jeroboão, foram e construíram altares e outros locais de adoração em outras montanhas lá, em pelo menos 3 montanhas lá na parte norte do reino, né? E Judá e Benjamim continuou cá no verdadeiro centro de reunião. Então, quem está falando é o seguinte: Roboão errou, estava num estado moral muito ruim, estava, ele não usou de graça nem de misericórdia com o povo, né? Roboão, mas nem por isso, né, o centro de reunião se deslocou ou deixou de estar lá em Jerusalém para estar com Jeroboão e todo o restante das 10 tribos. Né? O local de reunião, né, o templo onde o Senhor, né, vinha, continuou sendo Jerusalém. E todos os outros locais que eles construíram lá, as outras 10 tribos, onde eles construíram altares para adoração, né, estava fora do lugar de reunião, por isso eram locais que Deus não, vamos dizer, aprovava. Tanto é assim que ele mandou profetas, né, vários profetas para ir lá e falar contra aqueles altares que eles construíram e eles estavam adorando lá. Por quê? Porque o local de adoração era em Jerusalém, que era em Judá, nas terras de Judá. Tá bom? Então, ele colocou esse exemplo aí do Antigo Testamento, que basicamente é parecido aí com esse exemplo que aconteceu em Tunbridge Wells. Né? A hora já está terminando aqui, mas né, esse aí de Tunbridge Wells, essa assembleia aí de Tunbridge Wells, né, e as assembleias que estavam em Londres lá, do pessoal de Lowe, né, houve essa divisão, inclusive esses seguidores de Lowe, se não me engano, ficou sendo chamado dos continentais, né? CL e CL, Lowe e mais um lá, não esqueci o nome. Então, eles ficaram conhecidos como os continentais, que, se eu não me engano, até né, veio depois para aqui para o Brasil uma vertente deles e depois virou a casa de oração.
né, essa vertente desses irmãos aí. Eu não me engano. Bem, mas o grande erro aí foi exatamente, né, pensarem que, primeiro, que autoridade significa infalibilidade, e não significa isso, né? A Assembleia ela pode ser falível, sim, ela pode errar, mas nem por isso ela deixa de ter autoridade. A Assembleia pode estar num estado moral baixo, ruim, né? Não agir com graça, não agir com amor, não agir com misericórdia, um estado, né, moral baixo, mas nem por isso a autoridade do Senhor deixa de estar no meio ali. Né? Como a gente viu aí no exemplo de Reboão, um rei no estado moral baixo. Né? Mas Jerusalém não deixou de ser o centro de reunião do povo de Israel, mesmo com o estado moral baixo do rei e mesmo com a divisão que houve depois, continuou sendo Jerusalém. Então, mesmo que Tubes Wells aí estava num estado moral baixo, como alguns irmãos que viveram naquela época acharam, e a outra também estava, né, os partidos lá de Louis, né, nem por isso deixou de a decisão dela, né, por ser uma decisão de uma assembleia reunida ao nome do Senhor, que com a autoridade do Senhor Jesus no meio, deixou de é, é, deixou de ser, vamos dizer assim, acatada, não poderia ser não ser acatada, teria que ser acatada mesmo assim. Então, não são coisas assim que pode misturar, né? Não pode misturar. Não é o estado moral de uma assembleia, não é se ela erra ou não erra, que vai dizer que a autoridade dela, né, do Senhor no meio, está ali ou não. Então, se é uma assembleia, né, e já foi reconhecida pelas outras assembleias como uma assembleia, e que o Senhor está no meio, e tem autoridade, né, para tomar suas decisões, então, mesmo com o estado moral baixo, mesmo que cometa algum erro, alguma injustiça, continua ainda. Não sei se algum outro irmão quer comentar alguma coisa, acho que já a gente pode concluir por aí, nesse ponto aí, né? E se algum irmão quiser comentar alguma coisa, ou tiver alguma pergunta, os irmãos ficam à vontade, né? E as irmãs também. O irmão o Fernando botou aqui, irmão, só uma correção. Israel foi até Roboão para falar com ele, para diminuir a carga que Salomão havia posto. E ele deu essa resposta. Salomão havia aumentado muito os impostos para as construções. Sim, e ele dobrou depois que tomou conselho com os jovens lá, né? Os anciões disseram que era para ele realmente ele diminuir. Ele não ouviu os anciões, foi ouvir os amigos dele, os jovens, né? Os jovens conselheiros amigos dele, e ele aumentou, né? Além de não ter tirado nem diminuído, ele aumentou mais a carga. Aí houve a revolta e a divisão aí do povo. Irmão, eu acredito que ele não aumentou, não. Ele, no seu discurso, ele falou que aumentaria, né? Ele falou que o dedo mindinho dele era maior do que a mão do pai e ele açoitaria o povo com escorpiões. Aí, nesse discurso, que Israel veio a se revoltar e Jeroboão, ele falou que temos nós com a casa de Davi para suas tendas, Israel. Então, ele não chegou a aumentar. No seu discurso, ele falou que ele iria fazer aquilo, aí o povo se rebelou, então houve o corte. Agora, se eu estiver errado, o irmão pode me corrigir. Agora, eu não vi isso escrito, não. O irmão, se o rei fala que o dedo mindinho dele seria o quê? Como foi? Só um instante.
1 Reis 12:10. Sim, como é que tá aí? E os mancebos que haviam crescido com eles responderam-lhe: A este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o aliviarás sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. O povo, quando Roboão havia ascendido ao trono, o povo havia ido ter com ele para lhe falar, para ele diminuir o jugo. Ele pediu um tempo para pensar sobre a questão. Então, ele foi, primeiramente, ele teve com os anciões falaram para ele falar segundo o coração do povo. Aí ele foi para ter com os amigos que tinham crescido com ele, e os amigos deram esse conselho. Quando ele foi falar para o povo o que aconteceria com o povo, que se o pai dele tinha sido duro, ele seria muito mais, ele seria, né, uma coisa que ele iria fazer. Então o povo se rebelou e a partir dali Israel foi cortado. Entendeu, irmão? Mas isso não acrescenta ou diminui nada na explicação do irmão, não. É só uma pequena correção do texto. Não, irmão, é que é a decisão do rei, entendeu? Ele consultou os anciões, depois consultou os jovens deram essa conselho a ele, até o irmão Mateus Menezes falou aqui, né, que disse que mais grosso do que os lombos de meu pai, o dedo mínimo dele seria, né? Então, quando ele falou para isso para o povo, claro, o povo aí se rejeitou, se revoltou. Mas ele, quando ele falou para o povo, já era a decisão dele, do rei. Ele ouviu os anciãos, ouviu o jovem, e qual foi o conselho que ele foi falar para o povo? O conselho que ele ouviu dos amigos dele, dos jovens. Então, imagine, o que o rei fala é a decisão. Entendeu? Não foi, vamos dizer assim, colocado em prática porque houve a revolta. Quando eles ouviram que o rei não ia diminuir as cargas, eles se revoltaram. Entendeu? Só essa questão aí. Então a gente pode terminar, né? Então, algum outro irmão, irmã tem alguma. Resumindo aí, meus irmãos, um resumo bem rápido, né? A Assembleia, ela tem autoridade do Senhor no meio, né, para tomar decisões administrativas. A Assembleia tem autoridade, mas ela não é infalível, ou seja, ela pode sim tomar uma decisão errada ou injusta, tá bom? Então, autoridade não significa infalibilidade, tá bom? E, né, se a gente entende que a Assembleia tomou uma decisão errada ou injusta, aqui a gente recorre, aqui a gente apela ao Senhor Jesus, que é o cabeça da Assembleia. Esse é o resumo aí dessas explicações que o irmão trouxe para a gente hoje aqui, né, dentro do tema qualquer coisa, né, que a Assembleia ligue ou desligue, será ligado ou desligado no céu, tá bom? Então a gente vai tá encerrando a reunião. Irmão Jefferson, pode orar para a gente, para agradecendo, terminar a reunião? Só rapidinho, Wesley. Aponte para mim aí onde foi que ficou mesmo, que eu me perdi aqui. Final aí, Dal. Depois dessa nota aí. Depois da nota? Então, Isso aí. aqui continua a semana que vem, não é Deixa eu isso? ver aqui. Não, chefe, suba mais aí. Não, suba. Você está descendo. Vá.
Foi lida essa parte aqui já? Foi, essa foi. Deixa eu ver. Não, foi não. Então, a partir daí, ó. Este é Não. também, este Anota este é aqui. também, a partir daí. Pronto. Deixa eu só. Deixa em azul. Esse, né? Pronto, só para deixar registrado aqui. Tá certo, pode continuar. Jefferson, você pode parar a gravação, né? A gente vai continuar sábado que vem.